Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 dicas infalíveis para você criar a identidade visual da sua loja virtual. Então, vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Bom, pessoal, eu queria começar aqui esse vídeo com uma frase fantástica que é a seguinte: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Então, essa frase, ela faz muito sentido para mim e para minha vida, porque se você não cria o seu futuro, não consegue chegar em uma estabilidade que você deseja ter. Essa estabilidade está onde? Na criação. A criação está ligado com o empreendedor, com estratégias de inovação para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, ele não tem hora para criar. O empreendedor ele não tem hora para criar, ele não tem hora para inovar, ele rala muito para fazer as coisas acontecerem. E quando ele começa a inovar, para criar, ele começa a pensar. E o que ele pensa? Ele pensa assim: o meu produto ou serviço pode ser incrível? Pode. Se ele tiver o pensamento positivo, ele vai falar pode sim. Porém, muitas vezes, só isso não é o suficiente para fixar a marca na memória do seu consumidor. Não é desejável que o cliente force a mente até lembrar-se de qual loja adquiriu um produto ou um serviço que ele tanto gostou. Então, por essa e outras razões, é fundamental pensar em uma adequada identidade visual para sua loja online. Bom, pensando nisso, para te ajudar, eu formulei aqui 6 dicas infalíveis para te ajudar a criar sua identidade visual da sua loja virtual. Mas de onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, eu tirei isso com minha vivência e experiência que adquiri em outras empresas. Pesquisando, conversando com empresários bem-sucedidos, que isso me abriu um leque para abrir essas 6 dicas para vocês aqui. Se não fosse isso, eu não iria conseguir formular nenhuma dessas dicas de forma simples e objetiva para falar aqui para vocês. Bom, então vamos lá que eu vou começar essas dicas para vocês. Primeira dica: converse com seu público. Toda identidade deve envolver uma pesquisa prévia. Somente com um bom planejamento, os resultados não podem atingir o público de forma mais eficaz. Então, tente conversar com o seu público. Nessa etapa também, você deve identificar qual é o público-alvo do seu negócio. Além disso, é importante conhecer o perfil desse consumidor. Sua loja deverá encantar os clientes. Então, o seu site deve dialogar diretamente com eles com uma cara que os agrade. Então, tente conhecer o perfil do seu cliente. Então, quando você já conhece o perfil do seu cliente, você começa o segundo passo. E qual seria o segundo passo? Seria a definição do conceito da sua loja. Isso é muito importante, porque você pode ter alguma ideia definida, mas é preciso refletir bastante até achar o conceito ideal. Procure anotar todas as suas ideias que surgirem, una as palavras, busque seus significados e outros itens aos quais se relacionam a eles. Se possível, ilustre, tá? Ilustre mesmo, desenhe. Você sabia que as imagens auxiliam melhor nosso pensamento? Então, tente ilustrar para ficar melhor para você entender. Então, discuta suas ideias com outras pessoas, peça sugestões e opiniões antes de colher o conceito definido. Depois de feito isso, eu já consegui chegar à minha definição. Então essa definição deve ser bem organizada. É isso que vai orientar a criação da sua identidade visual. Quando coletamos essas informações, podemos desenvolver o terceiro passo. Terceiro passo: cria um briefing completo. Esse briefing deve ser iniciado com a história da sua empresa, a descrição dos seus produtos ou serviços, suas principais diferenças, seus concorrentes no mercado, também os motivos para você ter uma nova identidade visual. Além disso, vale a pena você responder algumas perguntas quando você for fazer esse briefing. O que? Quais as peças a serem criadas além do logo que eu tenho que ter? O site ou algo além dele tem que ser melhor?
os cartões de visita, a assinatura de e-mail, inclua o máximo de coisas nessa pergunta que você vai fazer no o quê. O porquê? Qual o objetivo disso? Conte melhor sobre a sua marca, por que a sua marca é melhor em relação a isso. Como? Ficam as orientações para a criação da sua identidade. Sua marca de referência são possíveis ressalvas, o estilo que você deseja seguir, o maior detalhamento deve ser explanados nesse tópico. Então, como fazer essa criatividade da sua marca? Onde fazer? Qual o melhor canal de vinculação para essa peça ser criada? Como se trata de uma identidade visual para sua loja online, acredita-se que a melhor vinculação principal seria o foco seja a internet. Então, não só site, mas em redes sociais. E quando eu devo fazer isso? Essa é a definição do prazo de entrega do seu trabalho. Ele está relacionado ao projeto final, tá? Então, como a gente já fez essas perguntas, já definimos tudo isso, nossas ideias, nosso planejamento, nosso briefing, nós precisamos agora verificar o tipo de letras que vai influenciar na nossa marca e como a gente vai entrar agora com a nossa marca na nossa quarta dica. Quarta dica, escolha bem a tipografia. O tipo de letra também influenciará na criação do seu logotipo. Lembre-se que ele deve ser legível e que as pessoas precisam entender o que está escrito com facilidade. As letras muito rebuscadas, elas dificultam o processo, além de se relacionarem com conceitos mais tradicionais. Então, uma tipografia muito fina pode se perder. E caso isso venha a acontecer, a aplicação exige uma grande redução da peça visual, como um cartão de visitas, por exemplo. Por isso, os testes de tipografia serão imprescindíveis você fazer. Escolha o tipo de letra, se for uma letra muito difícil de se imaginar, faça testes com ela antes, para não ficar bonitinho, mas sim atrativo, para o seu cliente poder entender. Agora entramos em um dos pontos que vai chamar mais a atenção de vocês, que é o nosso quinto passo. Quinto passo, pense na definição das cores. As cores comunicam e despertam sensações e se configuram em uma questão mais importante da criação da identidade visual. Para vocês entenderem melhor como combiná-las, é importante vocês conhecerem o significado e as sensações que elas passam. Por exemplo, cores quentes e frias transmitem diferentes efeitos a quem está observando elas. Lembre-se, o contato visual ele será intenso, então é ainda mais importante uma boa combinação de cores na sua identidade. Alguns tons como vermelho, amarelo, laranja são cores quentes, então elas poderão estimular os sentidos, a energia e até mesmo a fome. Já os tons azuis, verdes, os tons de roxo são cores frias e relaxam, passam mais segurança, sabedoria e tranquilidade. Então assim, mais uma vez, é essencial demarcar bem os seus objetivos com a marca antes de decidir sobre as cores e a utilizar. Bom, muito dessas informações podem confundir a cabeça do observador. Com isso, entramos na última dica. Bom, e o nosso sexto passo é a última dica, evite exageros. Menos elementos, muitas vezes, podem comunicar melhor do que uma mistura excessiva de letras, desenhos e cores. Vamos pensar um pouco. Se a gente pegar uma empresa como exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a Apple. Qual que é o logo da marca da Apple? É uma maçã mordida. Então, quando se fala da maçã mordida, a gente já sabe o suficiente para conhecer os seus produtos e seus serviços. Então, a maçã mordida, Apple, lembra o quê? Lembra computadores, lembra smartphones. Então, assim, a gente já sabe a identidade da marca, qual é o peso da marca da Apple que ela tem. Então, assim, sua marca deve ser coerente e adaptável às possíveis aplicações. Evite pensar de forma tão estática. Toda inovação requer sair um pouco da zona de conforto. Então, tente inovar, saia da zona de conforto
para você poder ter uma marca forte. Pessoal, vocês já sabem que aqui no canal eu dou algumas dicas e essas dicas eu falo e coloco em prática, o que é bem diferente das outras pessoas aí pela internet. Então a melhor dica que eu posso dar para vocês e recomendo é que vocês não parem por aqui. Continuem a estudar, pesquisem, aprendam, que é muito importante isso. Carlos, mas como eu vou aprender e com quem eu vou aprender? Com quem participa, com quem faz essa parte de mercado. Então tente entender com essas pessoas para você poder se aprofundar ainda mais e ter um conhecimento melhor. Então continue assistindo sempre os nossos vídeos também, vocês podem aprender com a gente tem matérias muito boas ali no nosso blog, visite o nosso site, o nosso blog, nosso Instagram, esteja antenado, tá? Nós somos uma empresa que estamos antenada, a gente mexe com tecnologia, inovação, então a gente dá todo o suporte e ajuda para o seu crescimento também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, escrevam para a gente, que no próximo vídeo eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo!